Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores que se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, então nós vamos agora dar início, no sentido assim, das colocações, das pregações desse retiro, é a primeira pregação, mas depois de todo o momento de oração riquíssimo que levanta a nossa adoração santíssima. Agora, nesta manhã, tudo que o Senhor veio falando no nosso coração, sabe? Eu até mudei meu coração, a direção daquilo que eu sinto que o Senhor está nos pedindo, aquilo que o Senhor, a direção do Espírito, nessa oração da manhã, mostrando como Ele quer trabalhar, mostrando o que Ele quer fazer em nós. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a buscar a direção do Espírito, sempre buscar a direção do Espírito. Buscar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer, qual a direção que Ele nos dá, o que Ele quer fazer em nós, o que Ele quer realizar na nossa vida, qual é a direção, qual é o trabalho dele em nós. Quando nós nos abrimos à direção do Espírito, o Espírito, Ele nos desmascara, Ele faz cair as nossas máscaras, Ele faz cair, Ele revela a nossa face, a face que muitas vezes é a nossa vida, a face que muitas vezes é o cristianismo, o nosso cristianismo. Só quando nós nos abrimos à direção do Espírito, essas coisas acontecem. Uma pessoa que não se abre à direção do Espírito, ela sempre vai achar que tudo está bem. Ela vai ter a tendência de achar que ela é convertida, que ela pratica a religião, pratica os preceitos direitinho, vai à missa, faz isso, faz aquilo, por causa das suas boas obras, por causa daquilo que ela faz, por causa daquilo que ela não deixa, que ela deixa de fazer, pronto, está tudo ok, está tudo tranquilo, tudo está ótimo. Aquela coisa morna, aquela coisa até medíocre muitas vezes, aquela paralisia, como nós dizíamos ontem, o Senhor trouxe isso na adoração ontem, aquela mornidão, aquela vida sem novidade. Gente, a vida do Espírito é uma vida cheia da novidade de Deus. Se você não encontra a novidade de Deus na sua vida, há alguma coisa errada. Em meio à sua rotina, em meio às coisas que você faz todo dia igual, a novidade de Deus. Porque a vida com Deus, ela é novidade. A vida com Deus, ela é dinamismo, ela é movimento. Todos sabem que água parada apodrece. A água é o bem mais precioso que existe na face da terra. Se você deixar a água parada muito tempo, ela apodrece. Então, a vida com Deus precisa ser uma vida movimentada. É preciso existir essa energia, essa força vital, essa novidade verdadeira. Essa novidade verdadeira no nosso coração, na nossa prática. A vida, sabe? Tem vida. Vida naquilo que nós fazemos, vida naquilo que nós renunciamos por causa do Evangelho, por causa de Jesus, nas nossas práticas, nas nossas celebrações, no nosso comportamento, nas nossas orações. Quando participamos dos sacramentos da igreja, quer dizer, a vida. Mas quando a nossa vida humana, cotidiana, familiar, no trabalho, mas também a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja, ela fica sem novidade, ela fica sem vida, então tem alguma coisa errada. Então tem alguma coisa muito errada. Se você acha que está tudo bem na sua vida, então tem alguma coisa errada. Então tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo, quanto mais eu rezo, quanto mais
saciou. E quando Deus diz eu quero mais, é como um Deus assim cheio de ternura, um Pai amoroso dizendo eu quero mais, você pode mais, eu não te criei para isso, eu não te criei para mediocridade, eu não te criei para a sua vida ser uma derrota, para a sua vida ser um fracasso, para você viver uma vida sem vida, uma vida sem brilho, sem cor. Não, eu quero mais, eu quero mais. Sabe, a essência do cristianismo, a essência da nossa fé, nós acreditamos em Jesus. A essência, o âmago, gente, o âmago, o coração. Eu estou dizendo aquilo que é mais importante na nossa fé, é a certeza de que Deus nos ama como um Pai. De que Deus nos ama como um Pai, e porque nos ama, nos perdoa os pecados, e nos cura, e nos liberta. Essa é a certeza principal da nossa fé. A certeza do amor de Deus por nós. Muitas vezes, mesmo aqueles que já fizeram uma caminhada, aqueles que já experimentaram Jesus alguma vez na sua vida, que já viveram algum processo de conversão em algum momento, por algum motivo, num determinado momento da sua caminhada, você começou a caminhar sem essa consciência do amor de Deus, do amor de Deus por nós. Às vezes a gente quer inventar muita coisa, sabe? E no fundo, o que Deus quer é que a gente aprofunde esse mistério do amor dele por nós, desse amor apaixonado que ele tem por nós, esse amor que Jesus veio mostrar. Jesus veio mostrar o amor do Pai. Gente, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus veio mostrar o amor de Deus por nós. Jesus veio nos mergulhar no amor do Pai. Jesus veio para que todos os homens que nele crescem pudessem se sentir amados por Deus de verdade. Foi por isso que ele veio. E às vezes a gente quer inventar muita coisa, mas no fundo é isso. Ele veio para que nós experimentássemos o amor de Deus por nós. O amor de Deus. Nós somos pecadores. E a grande dádiva, a grande experiência do amor de Deus, quando é que nós experimentamos o amor de Deus por nós? Quando é que nós nos sentimos amados por Deus? Que nós fazemos essa experiência de realmente me sentir amado? Quando eu sou perdoado por Deus, é quando eu faço essa experiência de ser perdoado. De ser perdoado por Deus. Mas, gente, ninguém faz a experiência de ser perdoado se não faz primeiro a experiência de ser pecador. Como vou fazer a experiência de ser pecador se está tudo bem, né? Vou à missa todo domingo. Aliás, eu vou todo dia à missa. Eu rezo o texto, eu rezo o rosário, eu participo do grupo de oração. Participo do grupo de oração lá na comunidade. Jesus está vivo, está tudo bem. É diante do nosso pecado, é diante da nossa fraqueza, é diante da nossa fragilidade humana. Sabe a nossa fragilidade humana? Nossa fragilidade, nossa pequenez, nossa miséria, nossa realidade de inconstância, de fragilidade, de não conseguir, de impotência. É diante dessa realidade que a gente faz a experiência do amor de Deus. Não é na realidade de eu sou bom, eu consigo, eu já melhorei, eu já me converti. Não é. Nós não temos feito a experiência do amor de Deus porque estagnamos, porque chegamos num lugar acomodado. Está bom aqui. O lugar onde Deus opera é o lugar onde nós não estamos acomodados. É o lugar onde nós somos desestabilizados, onde nós somos colocados até na crise muitas vezes. Este é o lugar do amor de Deus. Este é o lugar onde eu experimento o amor do Senhor. Este é o lugar onde eu faço essa experiência de ser mergulhado no amor de Deus. Talvez
talvez alguns fizeram, mas como um rio assim, um córrego, um rio, que quando você desmata a sua beira, o rio seca. O rio seca. Eu preciso fazer essa experiência de ser mergulhado no amor de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos essa experiência de ser mergulhado no amor de Deus, especialmente nós que já caminhamos na igreja? Eu sei que 99% das pessoas que estão aqui caminham na igreja já tiveram experiência de renovação carismática, eu tenho consciência disso. Esse retiro não é um retiro para quem nunca conheceu Jesus, para quem nunca ouviu falar dele, não é. As pessoas que estão aqui, o seu irmão que está ao seu lado, a maior parte, 98-99% são pessoas que já tiveram algum encontro com Jesus. Mas eu vou dizer, sabe por que muitas vezes a nossa vida é essa mesmice, essa vida sem vida, sem a força do amor de Deus, sem o brilho do amor de Deus? É porque nós não abrimos o nosso coração para Jesus, e a oração da manhã foi toda essa. Abrir o coração para Jesus. Nosso cristianismo muitas vezes é uma farsa. É uma farsa. Eu me lembro, um tempo atrás, eu já tinha me convertido, já tinha feito uma experiência forte no amor de Deus, vivido aquele brilho e tudo aquilo, sabe? Já tinha conhecido Jesus. Eu já rezava pelas pessoas, sabe? Já acontecia de muitas vezes eu rezar por um doente e ele ficar curado. Já acontecia de muitas vezes eu pegar o microfone e pregar, e as pessoas depois virem me agradecer e dizer: nossa, muito obrigado, meu coração foi tocado. Só que eu ainda me masturbava. Eu ainda não perdoava as pessoas de todo o coração. Sabe o que é farsa? É isso. Às vezes nós estamos com o microfone na mão. Às vezes nós vamos na igreja, todo dia, todo domingo, estamos lá na primeira fileira. Não, eu não sento na fileira, Vitor, eu sento sempre lá atrás, eu prefiro lá atrás. Não importa. Estamos lá na igreja, na fila de comunhão, exemplar, dando mãozinha. Mas a nossa vida é uma farsa. Ainda brigamos em casa, ainda tratamos mal a esposa, ainda tratamos mal o marido, ainda fofocamos, ainda não decidimos amar os inimigos. Não, eu creio em Jesus, mas eu não amo o inimigo. Eu creio em Jesus, mas quando alguém me ofende, Belém, nunca mais sou de bem. Então você não crê em Jesus, você não crê, me desculpe, você não crê. A sua vida é uma farsa. Você está se escondendo atrás da religião, é a cortina da religião. Eu estou arrepiado. Muitos de nós estamos nos escondendo. Muitas vezes nós fazemos isso, eu faço isso, provavelmente você também possa fazer isso. Medite, reflita. Se nós não estamos nos escondendo atrás da cortina da religião, atrás da cortina da religiosidade. Que religiosidade é essa? A experiência do cristianismo não é, em primeiro lugar, a experiência de religião, de religiosidade. É a experiência de encontro com Jesus. Há pouco tempo eu ouvi o cardeal Humes falando lá no congresso, no encontro de Pentecostes, lá em Jerusalém. Teve uma missa que foi transmitida, eu rapidamente vi. Ele dizia: nós estamos falando de moral, nós estamos falando disso, de teologia, e as pessoas não se encontraram com Jesus ainda. Isso vem depois. Gente, o seu cristianismo é uma resposta, não é uma iniciativa. A iniciativa é de Deus, quando você se sente amado, quando você se encontra com Jesus, quando você faz essa experiência de perceber Jesus como uma pessoa viva, Jesus vivo. Como é que pode? Será que aqui dentro desse salão, será que muitos de nós não estamos nessa situação? Talvez dentro de comunidade, dentro de
oração. Dentro de outros movimentos da igreja, estamos vivendo uma farsa. Eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho ótimo quando a gente está naqueles encontros assim, de lideranças, aí faz uma roda, né? Aí agora cada um se apresenta, né? Já viu isso? Você já participou disso? Aí um se levanta, olha, meu nome é Vitor, eu participo da Renovação Carismática, eu sou coordenador do Ministério tal, eu tenho 20 anos de Renovação Carismática, me converti há 30 anos. Poxa, que bom, eu comecei hoje de manhã. 30 anos você se converteu, eu comecei hoje de manhã. Não adianta, gente. 30 anos, 20. Você acha que Deus está olhando para isso? Você acha que Deus está olhando para isso? Não desconsiderando a história, a caminhada de conversão que eu fiz, que você fez, não. Mas muitas vezes nós falamos, eu fiz a experiência eu fui batizado no Espírito Santo em tal dia, tantos anos. Você foi batizado no Espírito? Foi. E aí, você perdoa as pessoas que te ofendem? Às vezes. Você não disse que foi batizado no Espírito? Você ama os inimigos? Você ora pelos que te perseguem de verdade? Não para cumprir um preceito. Está na Bíblia que eu tenho que orar por quem me persegue. Aí eu vou lá, eu rezo o Pai Nosso pelo fulano de tal, pede Jesus. A oração, né, por quem está te perseguindo, Jesus. Jesus, afasta ele, Jesus. Orar pelos que te perseguem. Então, eu fui batizado no Espírito há 20 anos. Pois é, você devia ser batizado todo dia, né? Não só há 20 anos. Você sabe o que é tudo isso que eu estou falando? Tudo isso que eu estou falando é aquilo que Jesus, sem complicar, porque eu é que complico. Sem complicar, Jesus falou na oração da manhã. Nossos corações estão fechados. Jesus falou tudo. A gente não abriu o coração para Jesus. Abrir o coração para Jesus. Talvez seja o que está faltando. Como se eu escutasse o Senhor falando no meu coração, se você abrir o seu coração para mim, de verdade, eu vou entrar. Eu vou realizar grandes coisas na sua vida. Se você abrir o seu coração. Às vezes a gente está vivendo essa farsa porque a gente não abriu o coração para Jesus, está entendendo? A gente não abriu o coração para Jesus. A gente se converteu, mas a gente não quer mudar. A gente se converteu, mas a gente quer continuar vivendo aquilo que a gente sabe que a palavra de Deus condena, aquilo que a gente sabe que a igreja nos orienta a viver. A gente não quer mudar, a gente quer ficar só com o que a gente quer, a gente não quer entregar para Jesus o nosso pecado, a gente quer viver essa dicotomia, essa dualidade, aceitar Jesus, abrir o coração para Jesus, abrir o coração para a sua palavra, decidir-se por Jesus 100%, ligar-se a Jesus, de verdade, mudar de vida, se converter isso, eu estou virado para esse lado, eu me viro do outro lado, mas a gente não quer converter, a gente quer ficar no meio, olhando para lá e para cá. Você tem que virar para um lado, você tem que fazer uma escolha. Fazer uma escolha. Quando se fala de castidade, quando se fala de todas essas coisas,
mais nada por medo, sinceramente. Eu não faço mais nada por medo do inferno. Eu não faço mais nada porque sou obrigado a fazer. Tudo aquilo que eu faço hoje eu posso testemunhar isso, sinceramente. Eu busco fazer em resposta a Jesus porque eu acredito nele, porque eu creio nele, porque eu realmente creio nele. Realmente. Sabe, a gente faz as coisas obrigado. Por que nós fazemos as coisas? Por que nós fazemos as coisas? Ou fazemos as coisas para cumprir um preceito religioso? Não é isso. Não é isso. Você não precisa cumprir, digamos assim, preceito religioso nenhum quando você abre o coração para Jesus. Porque simplesmente você vai viver por amor. Você vai viver o amor. Você vai entender aquilo que é estabelecido por Deus. A gente quer dar um comando, né? A gente quer dar um comando. A gente aceitou Jesus, mas aí a gente faz as adaptações na nossa vida. Mas a gente nem abriu o coração totalmente para Jesus ainda. Abrir o coração, aceitá-lo, dizer sim a Ele. Entende? É isso. Então, nós precisamos fazer essa experiência do amor de Deus, mas só Jesus nos leva para essa experiência do amor de Deus. Só Jesus nos leva para essa experiência do amor de Deus. Entregar os nossos pecados para Deus. Entregar as nossas falhas, aceitar Jesus 100%. Mas quando uma pessoa abre o coração para Jesus, quando uma pessoa abre o coração para Jesus e aceita Jesus mesmo de verdade, abraça, não fica medindo, como diz a palavra, né? Jesus disse: quem pega no arado, olha para trás, não é digno de mim. Quem se abre a Deus de verdade, uma entrega verdadeira, uma entrega total. Rapaz, cristianismo não é romantismo. Cristianismo não é romantismo. Nós somos cristãos, mas temos negado Jesus o tempo inteiro. Há pouco tempo aconteceu uma situação, eu fiquei, nossa senhora, fiquei sabendo de uma coisa, alguém falou uma coisa da comunidade, ficou, rapaz, aí chegou no meu ouvido aquilo, mas eu fiquei com uma raiva, subindo uma raiva, já era de noite. Aí eu fui para a capela antes de dormir, coloquei diante do Santíssimo, aí falei, não, eu preciso louvar. Aí eu fiquei travado, eu não conseguia nem louvar, eu vou louvar por tudo que está acontecendo, eu não conseguia, porque eu estava com tanta raiva. Lógico, a raiva é humana, mas a gente não pode se pegar a ela, a gente não pode deixar ela guiar. Aí eu fiquei em silêncio, aí Jesus fala no meu coração. Aí quando eu consegui silenciar toda aquela raiva da pessoa que tinha falado coisas que, nossa, que muita raiva. Aí quando eu silenciei, Jesus me fez uma pergunta. Ele disse assim: você crê em mim? Eu respondi no meu coração: eu creio. Aí ficou aquele silêncio. O silêncio é como se ele tivesse dito assim: então. Você crê em mim? Eu estou cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de decisão de não perdoar, até de amaldiçoar, de dizer: Senhor, faça justiça, Senhor. E o Senhor: você crê em mim? Creio. O que a sua vida diz do que você está dizendo? Entendeu? Ele não falou mais nada, eu entendi. E na hora que eu entendi, eu falei assim: tá bom, Senhor, eu perdoo. Pronto. Tá bom, Senhor, eu já entendi. Eu perdoo. Às vezes a gente não perdoa, sabe por quê? Porque a gente é tão orgulhoso, mas também tão ferido, tão arrogante, mas também tão complexado, com tanto complexo de inferior, que quando uma pessoa machuca a gente, quando uma pessoa faz alguma coisa
não aceito. Não pode errar comigo, não pode, comigo não pode errar. Então, eu digo que perdoo, mas não perdoo. É preciso ser cristão. Por tempo eu escutava um padre pregando, e ele dizia que é chegado o tempo do martírio. Chegado o tempo do martírio, ele dizia assim: olha, o martírio não vai demorar a chegar no Brasil. Aí falou das leis que estão sendo aprovadas, das perseguições, das coisas que já começam a acontecer no Brasil. Ele disse assim: olha, eu recebi um vídeo esses dias. Aí quando ele falou do vídeo, eu lembrei que há um tempo atrás eu recebi esse mesmo vídeo. Eu vi esse vídeo. Olha, eu recebi um vídeo de um muçulmano que se converteu ao cristianismo, aceitou Jesus radicalmente. Ele foi sequestrado por uma seita muçulmana, xiita, e aí ele foi decapitado. E eles filmaram e botaram no YouTube. Mas sabe como que ele foi decapitado? Não é como São Paulo, que com a espada, provavelmente foi assim. Não. O cara atrás encapuzado, pegou uma faca desse tamanho, uma peixeira mesmo, facão, fez assim, ó, e foi cortando o pescoço do cara, arrancando a cabeça do cara, e ele lá, como Jesus, quieto, em silêncio, sem demonstrar tristeza, sem quieto, se entregou como uma ovelha muda diante do tosqueador, participando da mesma unção de Jesus. Você é cristão, significa que você participa da mesma unção dele. Você recebeu o Espírito de Jesus e sabe o que está em você é maior do que o que está no mundo, muito maior. Isso é bíblico, está lá na carta de São João. O que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Então, e quando chegar essas situações aqui? E quando chegar essas situações? E quando chegar determinadas leis, obrigando o médico a fazer determinada coisa, obrigando o advogado a agir de determinada forma, obrigando o promotor de justiça a aplicar determinado conceito que significa frontalmente negar Jesus. E aí, nós vamos negar Jesus por causa da nossa profissão? Nós vamos negar Jesus? Nós vamos ter vergonha de Jesus? Ora, nós não somos capazes de perdoar uma pessoa que faz uma pequena ofensa, negando Jesus por uma coisa desse tamanho. E quando o nosso emprego estiver em risco, e quando as nossas amizades estiverem em risco, nós vamos negar Jesus? Nós vamos negar Jesus? E vamos encontrar uma desculpa dizendo: não, tem que agir com prudência, né? A gente encontra. Esses dias eu atendi uma pessoa lá e falei: olha, você encontra uma desculpa para o que você quiser, na Bíblia. Você usa a Bíblia. Mas a verdade é, ou nós negamos Jesus ou não negamos. E sabe, quem não nega Jesus não é quem é forte, quem estudou muito, quem conhece muito a Bíblia demais da conta, e fez teologia, e fez isso, e fez aquilo. Nossa igreja está tão cheia de teólogos, então devia ser mais santa. A igreja está tão cheia de biblistas, a igreja está tão cheia de doutores, de mestres, disso, daquilo, então devia ser completamente santa se fosse isso. Quem não nega Jesus é quem abriu o coração. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quer dizer que ela era prostituta. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Provavelmente era o perfume que ela usava para se prostituir. As prostitutas se perfumavam muito. E estando a seus pés, por detrás de Jesus, começou a chorar. Pouco depois suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os seus cabelos, beijava os pés do Senhor e ungia os pés dele com perfume. Ao
Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Disse Jesus: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 apenas. Não tendo eles com que pagar, perdoou os 2 a sua dívida. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou, o amará mais. Jesus respondeu: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Você não me deu o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. A nossa experiência de amar Jesus é a experiência de ser perdoado. É a experiência de ser perdoado, de ser pobre, de precisar de Deus. A gente não faz experiência de Deus porque a gente é muito arrogante. A gente é muito arrogante. Jesus disse: Pai, eu te louvo porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo entrar, passar por um buraco da agulha. O que Jesus está dizendo? Está condenando quem tem posse? Lógico que não. Você entende o que Jesus está dizendo? É a experiência de ser perdoada. Aquela mulher prostituta, quantas vezes ela usou os cabelos para seduzir? Quantas vezes ela usou os cabelos para o pecado, para o sensualismo, para exercer a sua prostituição do corpo? Quantas vezes ela usou aquele perfume no ato da prostituição? Mas ali ela usou os cabelos para dizer: eu me sinto perdoado, eu me sinto amado, obrigado, 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 agora eu me entrego porque você me ama, porque você me perdoou, porque não importa nada, você é o Deus que me perdoa, que aceita como eu sou. É essa a experiência. Mas isso não vale para a gente, me aceita como eu sou. Como assim? Eu sou bom. Eu sou bom. Jesus me aceita como eu sou. Sim, eu sou bom. Jesus me aceita como eu sou. Eu sou religioso. Eu vou à missa. Eu comungo. Eu participo do grupo de oração. Sim, Jesus me aceita como eu sou. Aí nós vamos lá em Lucas 18, versículo 9. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Olha a parábola que Jesus contou. 18, versículo 10. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, cumpridor da lei, né? O outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma: graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens. Graças eu te dou, a Deus, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano que está ali. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância lá atrás, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro, porque todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os
Gente, a gente não admite, mas secretamente nós temos essa oração no nosso coração. Eu não estou dizendo que a gente verbaliza essa oração, mas secretamente nós temos isso no coração muitas vezes. Eu preciso abrir o coração para Jesus. Eu preciso abrir o coração para Jesus. Perceber o amor de Deus por nós. O amor de ternura. Para encerrar antes de nós orarmos. Para encerrar, concluir. Deus disse, lá em João, capítulo 3, versículo 16, Jesus disse assim: de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho, a fim de que todos os que nele crescem tivessem a vida eterna. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele cresce tivesse a vida eterna. Padre Rufus disse que este versículo é o mais importante da Bíblia. Você sabe que Padre Rufus era doutor de Sagradas Escrituras, né? Mas ele não era um homem cheio do poder de Deus porque era doutor nas Sagradas Escrituras. Aquele homem era apaixonado por Jesus. Você sabe que ele morreu, né? Mas as pregações dele, ele só falava, ele era apaixonado por Jesus. Ele só falava de Jesus. Tudo era Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus nos cura. Quando a gente... Duas coisas dessa pregação. Presta atenção. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Diga duas coisas dessa pregação. Diga assim, a primeira. Faça essa comigo. A primeira. Crer no amor de Deus. A segunda. Crer em Jesus. Abrir o coração para Jesus. Então, agora presta atenção aqui. A primeira. Crer no amor de Deus. Sabe o que é isso? Gente, as pessoas não creem mais no amor de Deus. Eu estou falando sério. Parece uma coisa assim. As pessoas creem em Deus. Creem que Deus é poderoso. Mas não creem mais no amor de Deus por elas. O que é acreditar no amor de Deus? Quando eu digo assim, Deus me ama. Um dia, a pessoa está até aqui. Um dia eu atendi uma pessoa lá na comunidade, eu não vou dizer o nome dela. Ela vai saber que é ela, né? Mas ninguém mais vai saber. Então, foi particular, mas eu quero contar isso. Ela disse assim, ela foi lá partilhar comigo uma situação da vida dela, pediu oração, e ela testemunhou, ela falou, Vitor, isso era numa quarta ou numa quinta-feira, ela disse assim, na terça-feira, essa terça-feira agora, no grupo de oração, teve uma hora que você falou assim, Deus me ama, diga isso, Deus me ama. E quando eu falei isso, eu fiquei toda arrepiada, eu fiquei toda tomada, eu não sei explicar o que eu senti, uma coisa do topo da minha cabeça, a planta dos meus pés, quando essa palavra saiu da sua boca lá na capela, Deus me ama, eu fui tomada por algo, falei, meu Deus, né? Eu fiquei meditando aquilo depois, né? Muitas vezes o Senhor me evangeliza através das pessoas que eu atendo. As pessoas falam coisas. Eu fico, gente, foi só uma palavra, né? Deus me ama, mas isso é verdade. Isso é real. Se as pessoas soubessem disso, o que é? Deus me ama, quer dizer, Deus está próximo de mim. Deus enviou Jesus para mostrar esse amor por mim. Deus me ama, Deus me perdoa. Eu não preciso ter medo de ser pecador. Não tenha medo de ser pecador. Não tenha medo de ser fraco.
descerá sobre vós o Espírito Santo e vos revestirá de força. Sereis revestidos da força do alto. Entende o que eu estou dizendo? Hoje de tarde nós vamos viver essa experiência, espero fortemente, crer no Espírito Santo, crer na força que nós recebemos como herança, a herança do Espírito Santo, a herança do Espírito de Jesus, do Espírito que guiou Jesus, que nos guia, que está em nós, que nos faz viver santamente, que nos faz vencer as dificuldades, perdoar, amar, que nos faz não negar Jesus nas situações difíceis. Essa é a herança para quem abre o coração para Jesus. Não é a herança para quem foi batizado simplesmente. Tanto que na Crisma nós precisamos confirmar o nosso batismo, ou seja, assumir Jesus, abrir o coração para Jesus. Essa é a herança para quem abre o coração para Jesus, 100%. Sem dizer, eu aceitei Jesus, mas vou continuar no pecado, mas vou continuar nisso aqui, porque eu não concordo com isso. Tem muito isso, né? Eu não concordo. Ah, que bobagem. Eu amo a minha namorada, o que tem eu fazer sexo com ela? O que tem eu me masturbar tomando banho debaixo do chuveiro? Uma vez eu fui no padre, eu era adolescente, e eu disse, padre, eu me masturbo, e eu pedi perdão a Deus. Não, meu filho, isso não é pecado não, tem que esvaziar o saquinho mesmo. Mas eu tinha um testemunho em casa, eu sabia que aquilo não era verdade. Eu sabia que aquilo não era verdade, porque eu tinha um testemunho em casa, de um pai santo, de uma mãe santa. Seja santo para os seus filhos. Os pais não são santos, por isso os filhos estão nas drogas, por isso os filhos estão fazendo tanta merda. Desculpa a palavra. Porque os pais não abriram o coração para Jesus, mas querem que os filhos abram. Coragem, ama Jesus. Uma vez um bispo falou isso para mim. Coragem, ama Jesus. Meu Deus, vamos abrir o coração para Jesus. Não vamos ficar escolhendo o que a gente vive. Sabe, quem confia não pede explicações. Quem confia não pede explicações. Ninguém se sente acusado por mim. Meu Deus. Estou falando do amor de Deus. Meu Deus, quem me conhece sabe que eu não tenho essa intenção. Quem convive comigo sabe que eu não faço isso. Eu não estou acusando ninguém. Por mais que eu possa conhecer até a vida de alguém, não é isso. Estou pregando aquilo que está no meu coração, aquilo que eu sinto que Deus está pedindo para eu pregar, para eu falar. E como que eu não vou falar por respeito humano, com medo de alguém pensar que eu estou falando? Não. Por favor, ama Jesus, abre o seu coração para Jesus e receba a herança do Espírito. Receba a herança do Espírito Santo. Nós não temos gozado do poder do Espírito Santo na nossa vida. O poder sobrenatural do Espírito Santo, os dons, o poder, a força, uma força sobrenatural que não é humana, que não vem do homem, que não vem do intelecto, que não vem da imaginação, que não vem dos livros que você leu, uma força que é um Espírito como um motor dentro de você, como um dínamo dentro de você. Essa é a herança para quem abre o coração para Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Abre, Vitor. Eu tenho consciência que eu ainda sou tão duro, que eu ainda não abri o coração em muitos aspectos da minha vida. Esses dias, gente, essa semana antes do retiro, eu fui levar minha filha no colégio. Aí eu paro, tem uma academia que é ligada ao colégio da minha filha. Aí, e é horrível para estacionar o carro ali. Não tem vaga, uma confusão danada. Aí eu sempre paro o carro, a academia assim, tem um espação grande assim na frente, assim, com várias vagas de garagem da academia, né? Como se fosse
um calçadão grande, né? E lá é academia. Aí você não pode parar ali no meio-fio, senão os carros que estão lá não conseguem sair. Mas é assim, muitas vezes tem carro lá, eu paro um minutinho, vou lá correndo, deixo a cara e volto. Aí nem tem problema. Mas um desses dias, não sei se foi quinta-feira ou quarta, levei minha filha. Deixei minha filha lá. Aí rapidinho, né? Falei, Carlinhos, vamos rapidinho, papai deixou o carrinho, fui correndo. Rapaz, não deu 2 minutos, sem brincadeira, muito pertinho. Quando eu voltei, tinha um cara saindo com o carro lá, aí o cara da... Eu vi ele reclamando e tal. Aí eu pensei, pô, ele não esperou nada, quer dizer, ele estava entrando no carro, não deu tempo de esperar, entendeu? Ele reclamou lá, meio que esbravejou com o funcionário e tal. A funcionária veio e falou comigo com educação. Assim, aí eu tirei o carro, aí fiquei bravo, né? Subiu o sangue italiano. Aí eu fiquei ali respondendo. Aí o rapaz, o funcionário, achou que eu estava falando com ele. Falou com educação, o senhor está falando comigo? Não falou assim, brigando, você está falando comigo? Não. Ele achou mesmo que eu estava falando com ele. Eu fiquei falando sozinho, né? Respondendo, pô, esse cara. Aí ele achou que eu estava longe. Ele está falando comigo? Eu falei, estou falando com você. Pô, é o fim do mundo eu parar o carro aqui para levar minha filha ali. Rapaz, minha filha faz natação aqui. O que custa você deixar? Ele, não, os clientes, com toda a educação, né? Não, rapaz, os clientes ficam chateados. Aí eu falei assim, dane-se, mas outra palavra, não foi dane-se não. Mas com esse sentido, eu falei, dane-se, peguei o carro e fui para casa. Aí quando eu estava chegando em casa, Jesus no meu coração, que é isso? O que você está fazendo? Eu falei, não, Senhor, perdão, me perdoa. Eu humilhei aquele funcionário. Meu Senhor, tinha tanto tempo que eu não fazia isso. Sempre fui uma pessoa, assim, com temperamento forte, de fazer isso, assim. Aí eu pedi perdão a ele e tal. Quando eu terminei de pedir perdão, eu disse, eu te perdoo. Agora vai lá pedir perdão a ele. Aí eu pensei, não precisa, né? Ele também vai ficar sem graça. Eu abri a garagem da minha casa, entrei com o carro, não consegui desligar o carro. Voltei, tirei o carro da garagem, fechei a garagem, fui lá, parei o carro, e rapaz, parou no mesmo lugar? Não, tinha coragem. Eu cheguei na rua, na minha frente, o cara tirou o carro de uma vaga. Aí eu parei, eu falei, para isso o senhor arranja vaga. Eu parei lá na vaga, aí fui lá. Aí eu pensei, poxa, eu tive coragem de humilhar ele, agora não tenho coragem de me humilhar, o que é isso? Aí eu fui lá, estendi a mão, falei, meu irmão, desculpa, eu sou um imbecil. Desculpa, falei, eu sou um imbecil, desculpa. Rapaz, eu te tratei mal, te descapei por nada, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu pedi perdão a ele com sinceridade, eu fiquei muito envergonhado. Meus olhos se encheram de lágrimas porque eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Foi até egoísmo. Eu fiquei com tanta vergonha. Aí ele falou, não, aí ele explicou lá e tal. Eu falei, não, você está certo. Você está certo, você tem toda a razão. Queria que você me perdoasse, você me perdoa? Eu não te perdoo, que isso, rapaz, aí deu um abraço e tal. Aí fui para casa. Quer dizer, foi difícil fazer isso, voltar lá. Aí tinha outros funcionários lá perto, gente da academia, tudo que eu vi lá, fui na frente de todo mundo. Né? Eu nem tinha muito tempo, já estava no horário da minha adoração, já estava tarde, já era 2 horas da tarde. Então, eu não estou dando esse testemunho para dizer, olha, estou dizendo, não, olha o que ele fez. Não, sim, olha o que ele fez, primeiro, não depois, olha o que ele fez. Gente, nós temos que abrir o coração para Jesus. Gente, nós queremos a herança do Espírito, nós queremos o poder sobrenatural de Deus, nós queremos a graça, experimentar. Nossa, eu senti tal coisa, foi tão bom,
herança de ser mergulhado no amor de Deus é quando a gente abre o coração para Deus. Um tempo atrás, eu fiz uma pregação semelhante a essa. Não é essa, porque eu não sei nem o que eu falei ontem, há um tempo atrás, mas com esse sentido, eu digo assim, há uns anos atrás, 5, 6 anos atrás, de conversão, falei dessas coisas, falei da castidade do namoro, falei dessas coisas todas. E tinha um casal fazendo um retiro, lá no sítio da vovó, um retiro. E eles foram impactados por aquilo ali, porque eles caminhavam na igreja fortemente, caminhavam mesmo na igreja, não é? Caminhavam, eram pessoas visíveis assim dentro da igreja, mas não viviam a castidade do seu namoro. Fingiam que não tinham nada a ver, encontravam desculpas, não abriam o coração totalmente para o Senhor. E eles foram muito tocados naquela pregação, tempos depois, foi marcado lá na minha agenda um casal. Estava precisando de oração. E o casal falou: olha, tantos anos atrás eu fiz um retiro lá no sítio da vovó com vocês. Você falou isso. E aquele dia nós abrimos o coração para Jesus. Decidimos viver a castidade do nosso namoro. Hoje nós nos casamos, nós temos um filhinho. Aí me contou e tal, não era dificuldade de relacionamento, era problema de doença, eles queriam oração e tudo, falaram que eles eram felizes, o que eles estavam fazendo, que beleza. Testemunharam para mim todo o poder de Deus na vida deles, tudo que Deus fez, sabe? Quando a gente honra o Senhor nos honra. Quando Deus disse a Abraão, Deus tinha prometido o filho a Abraão, né? A mulher dele era estéril, ele já era velho. Abraão, pega teu filho, sobe para o Monte Moriá e oferece ele em sacrifício para mim. Rapaz, Abraão, a Bíblia diz que Abraão não falou nada. Tá bom, Senhor. Pai, homem de muita fé mesmo, Abraão. Ele é o nosso pai na fé, porque eu tinha que falar. Você está doido, Senhor? Você está doido? Ainda mais sobre esse pretexto que a gente tem que ser sincero com o Senhor. Você está doido? O Abraão não falou nada. E ele subindo o Monte Moriá. E o menino perguntava: pai, nós temos a faca, temos a corda, cadê a vítima? E Abraão respondia: Deus provê, Deus proverá. Deus proverá. Quando chegou lá, ele amarrou o menino, estava pronto para cumprir o que Deus tinha pedido. E Deus disse: para, Abraão, para, não faça mal ao teu filho, não faça isso. Como se Deus estivesse dizendo: você já fez o que eu queria que você fizesse. Eu queria que você manifestasse a fé, eu queria que você colocasse a fé em uso. De que adianta a gente crer se a gente não põe a fé em uso? A fé não é o que você crê, a fé é o que você faz a partir do que você crê. Isso é fé. Entendeu? Então Deus disse: para, Abraão. Aí Abraão parou. E aí veio a palavra mais bonita. Deus disse a Abraão: Abraão, porque agistes assim, eu te abençoarei. Eu amo tanto essa palavra. Eu amo porque Deus não disse: Abraão, porque nos seus sentimentos você crê em mim. Deus disse a Abraão: porque agistes assim, agir. Porque agistes assim, eu te abençoarei. Traduzindo: Abraão, porque agistes assim, eu te honrarei. Isso é um princípio. Toda vez que você age pela fé, Deus honra a tua fé. Sempre. Isso é um princípio. Se eu pegar a Bíblia e soltar, vai cair no chão, não vai? Por quê? Que lei é essa? É um princípio da vida terrena. É uma lei. Isso é uma lei espiritual que eu estou falando. Toda vez que você age pela fé, Deus honra a tua fé. É um princípio, é como a lei da gravidade. Funciona sempre. Agir pela fé.
Agora aqui, qual fé? Abrir o coração para Jesus. Abrir o coração.